Olá pessoal, tudo bem? Sou José Márcio Figueiredo, oncologista clínico. E voltando à nossa série da primeira consulta, nós falamos um pouco sobre empatia no primeiro vídeo. Eu gostaria de dizer uma coisa extremamente relevante: o direito do paciente saber a verdade. Eu sei que muitos familiares têm uma aflição enorme, porque às vezes o paciente é idoso ou idosa, ou o paciente tem um perfil emocional específico. E isso aflige muito o paciente, os familiares na primeira consulta. Muitas vezes a gente se depara com familiares que querem conversar antes da consulta com o médico, ou querem ter o contato do médico, enfim. Claro que a gente sempre atende essa questão, mas eu gostaria de deixar aqui esse vídeo sobre a primeira consulta do paciente, a importância do paciente saber a verdade. Primeiro, o paciente não é bobo. Ele está tratando ou numa ala dentro de um hospital, que é uma ala oncológica. Segundo, ele está indo num profissional cuja especialidade é oncologia clínica, ou oncologia cirúrgica, ou radio-oncologia. E terceiro, ele está vendo os outros pacientes ao lado, que muitas vezes estão em processo de quimioterapia, com perda de cabelo, com lenços. Então, ninguém, por mais idoso que seja ou com algum grau de déficit cognitivo, vai deixar de saber o que está acontecendo. E esse paciente, para não machucar a família, muitas vezes ele se cala e finge que não está entendendo, mas ele está entendendo. E ele começa a sofrer, porque ele não tem com quem conversar. Então, é fundamental aos familiares, ninguém morre porque está sabendo a verdade sobre o seu diagnóstico oncológico. É fundamental que o paciente entenda diagnóstico, tratamento e prognóstico. Se ele tem uma doença crônica, ele vai entender que aquele tratamento levará tempo, será reavaliado por vários meses e será reavaliado conforme resposta. Se nós não fizermos isso, o paciente começa a entrar em depressão, ele começa a desanimar e ele começa a entender aquilo como uma foto e não como um filme, como um grande processo. Então a dica que eu dou aos familiares é, ok, converse com seus médicos, converse realmente em relação a isso, mas a nossa percepção de anos de experiência, pelo menos no Instituto do Câncer Brasil, a gente sempre fala a verdade para os pacientes. A gente sempre omite, seja como segunda opinião ou como terceira opinião. É muito comum no nosso grupo a gente receber esse tipo de pedido. E o paciente tem o total direito de saber a verdade. E com certeza a família, pelo menos todas que nós tivemos, ao longo desse processo entende que essa é a melhor decisão. Fica a dica para vocês, se alguém tem algum familiar que está passando por esse processo, que está com diagnóstico oncológico, lembrando que a esmagadora maioria dos casos é curável, se diagnosticado precocemente, e quando não é, ela torna-se uma doença cada vez mais crônica. O paciente vivendo com qualidade de vida, tendo terapias menos tóxicas e vivendo próximo aos seus entes queridos e com qualidade. Então, o paciente merece respeito e ele merece saber. Essa é a nossa dica e esse é mais um vídeo sobre a primeira consulta. Um abraço.